Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube, e a gente continua aqui com a gravação da nossa sequência de questões aqui da ESPSEX, preparando você para a melhor prova da sua vida. No exercício de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os temas de ponto material, força elástica e Arquimedes, envolvendo estática, dinâmica e hidrostática. É um exercício de dificuldade alta, então vamos dar uma olhada rapidinho, mas com muito cuidado, com muita destreza para a gente entender esse tipo de exercício, beleza? Um cubo homogêneo de densidade ρ e volume V encontra-se totalmente imerso em um líquido homogêneo de densidade ρ0, contido em um recipiente que está fixo a uma superfície horizontal. Uma mola ideal de volume desprezível e constante elástica K tem uma de suas extremidades presa ao centro geométrico da superfície inferior do cubo e outra extremidade presa ao fundo do recipiente, de modo que ela fique posicionada verticalmente. Um fio ideal vertical está preso ao centro geométrico da superfície superior do cubo e passa por duas roldanas idênticas ideais, A e B. A roldana A é móvel e a roldana B é fixa, que estão montadas conforme o desenho abaixo. Uma força vertical de intensidade F é aplicada ao eixo central da roldana A, fazendo com que a distensão da mola seja x e o sistema todo fique em equilíbrio estático, com o cubo completamente imerso no líquido, beleza? Então aí está o exemplo para a gente verificar, certo? A gente tem um fio, a gente tem a roldana A, a roldana B, o cubo, o nível do líquido, a força que foi aplicada aqui, é a mola distendida e o sistema em equilíbrio. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a g, o módulo da força F é quanto, gente? Para que esse sistema esteja em equilíbrio, do que depende essa força? É isso que o exercício está pedindo para a gente, beleza? Para resolver, vamos lá na folha, eu fiz aqui o desenho aqui para vocês, tá vendo aqui, todo esse desenho aqui, foi eu que fiz, tá? E ele pergunta para a gente nesse problema, vamos verificar, a intensidade dessa força. Ele quer saber a relação dessa força aqui. De que depende essa força que atua aí, certo? Para a gente poder verificar isso, a gente vai fazer o seguinte. A partir do diagrama do conteúdo rígido, do corpo rígido, né, da roldana A, considerando que a sua massa é desprezível, então a gente vai pensar que a massa, né, é desprezível, uma vez que, por hipótese, as duas roldanas são ideais, a gente vai ter o seguinte. Então a gente vai fazer o diagrama de força. Então o que a gente está considerando é que a massa das roldanas é desprezível. Isso é importante, tá? Se não fosse desprezível, muda completamente a forma que a gente resolve o problema. Então, vou colocar aqui a massa roldana desprezível, tá? Vou colocar desp aqui, mas a gente já sabe que é desprezível, tá? O que acontece? Quais são as forças que atuam aqui? Aqui a gente tem uma força de tração e aqui a gente também tem força de tração, certo? Por hipótese, o fio é ideal também, tá? Então, vou marcar aqui que a gente está supondo fio ideal. Se você tiver uma prova, gente, dissertativa, tá? Não é o caso aqui da ESPSEX, mas se você tiver uma prova dissertativa que você tem que resolver, você vai ter que especificar idealmente para a pessoa, ok? O que você está considerando nesse exercício para aplicar a resolução que você está aplicando, certo? Então, a gente pode afinar que o fio é inextensível e a massa é desprezível, certo? Já que a gente está considerando que ele é um fio aí ideal, tá? O que conclui-se então que a força de tração permanece com o mesmo módulo ao longo de todo o fio. A partir do diagrama então de corpo rígido, a gente tem o seguinte. Então, se a força de tração permanece a mesma, a gente tem aqui nesse fio também a mesma força de tração, mesmo tesão aqui, certo? Agora, quais são as forças que atuam no bloco por causa do líquido? A gente tem a força de empuxo, puxando o sistema para cima. E aí para baixo a gente tem duas forças, né? A força peso e a força elástica, certo? Então a gente tem todas essas forças atuando. Destaca aqui para você que eu fiz azul, no azul não ficou muito legal, mas dá para enxergar aí, eu espero, né? Então são essas forças que atuam no sistema, na vertical, beleza? A partir daí a gente vai fazer o seguinte. Qual que é a soma que a gente tem nesse sistema? Eu tenho aqui empuxo menos a força peso
menos a força elástica mais a tração tem que ser igual a zero, porque o cara falou, o exercício nos diz que o sistema está em equilíbrio. Supondo então esse sistema em equilíbrio, a gente vai considerar essa relação de força, certo? Equilíbrio. Estou fazendo tudo em módulo aqui já, certo? E o que é atração, então, gente? A atração, ela é nada mais, nada menos do que o peso, vamos isolar a atração aqui, é peso mais a força elástica. Escreve aqui, professor, para a gente chegar. Tração é peso mais força elástica, ok? Menos o empuxo. Isso é a tração que a gente está tendo no sistema, certo? Vou chamar isso aqui de equação A. Então, na equação A, gente, esse é o módulo do empuxo do líquido sobre o bloco. P é o peso da força, ok? Peso do bloco. E F e L é a força elástica da mola sobre o bloco. Como o corpo é totalmente submerso, a gente tem que... Como o corpo está totalmente submerso, a gente tem que a força de empuxo que atua nesse corpo é o quê? É a densidade, ρ0, que é a densidade do fluido, do líquido, vezes o volume do próprio corpo, vezes a gravidade, ok? Quando o corpo não está totalmente submerso, a gente vai considerar só a parte do corpo que está embaixo d'água. Nesse caso é o volume do corpo total. Então essa é a força de empuxo, certo? Beleza. Que mais? A gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então vamos notar outra força aqui. Força-peso é massa vezes gravidade, certo? O que é a força-peso? O que é massa vezes gravidade? Massa é densidade vezes volume. Densidade vezes volume vezes gravidade, certo? Então peso é a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade, certo? Legal. X, o que vai ser X? X que vai aparecer aqui é a distensão que a mola sofre nesse sistema, certo? Então X é a distensão da mola. Vamos anotando tudo. Depois a gente vai recapitular o exercício para você ver tudo que a gente fez, tá? Enquanto isso, gente, dá uma curtida aí já no vídeo, compartilha com seus amigos e traz mais gente para assistir os nossos vídeos do nosso canal. Ok? Você que está em grupos aí no WhatsApp e tal, militares, compartilha lá nos grupos, beleza? Fala pra galera que tá rolando isso daqui. Não fica só pra você ser aprendizado não, beleza? Pessoal, continuando aqui, X é a distensão da mola, de modo então que a gente vai concluir que a força na mola, deixa eu puxar aqui para você poder enxergar, a força na mola, que eu chamei de força elástica, ela é K, que é a constante elástica, vezes X, certo? E essa força elástica está para baixo, né? Então, tranquilo. O que mais? O que a gente pode concluir desse sistema, então, gente? Pensa o seguinte comigo. O que é a força F aqui, ó? A força F equivale a quantas trações? 2 trações, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte. Deixar aqui essa força elástica anotada. E a gente vai ver, então, em relação a tudo isso aqui que a gente anotou, como que a gente vai resolver esse sistema, certo? Então, o sistema vai ser resolvido a partir do seguinte, ó. Força é igual a 2 vezes a tração. Que é igual a 2 vezes aquela soma que a gente fez, que é o peso mais a força elástica menos o empuxo, certo? Ou seja, isso aqui é 2 vezes peso, que é ρ vezes volume vezes gravidade, mais a força elástica, que é K vezes X, mais ρ0, que é a densidade do líquido, vezes a gravidade vezes o volume, certo? Bom, o que a gente pode pensar aqui? Tá vendo esses dois elementos da equação aqui, eles são muito parecidos, né? Porque eles dependem do mesmo volume e da mesma gravidade, certo? Só que o empuxo, ele é uma força que a gente está considerando com sinal negativo. Isso aqui vai ficar 2 vezes
Rho menos Rho0 vezes volume vezes gravidade, já que é o mesmo volume e a mesma gravidade, mais Kx. A gente pode escrever isso a partir dessa forma, certo? Legal, professor. E aí? Feito isso, gente, a gente tem aí a resposta final do exercício, né? Que é exatamente isso que ele queria. Do que dependia a força F. Então, esse exercício, na verdade, ele traz pra gente uma ideia de como que a gente soluciona esse tipo de problema. Recapitulando. Vamos lá. Agora, rapidinho a recapitulação. A gente viu que a gente tem uma força F e que essa força F está sobre a polia A, que tem fios inextensíveis e massa desprezível da polia. Essa força é igual a 2 vezes a tração. A tração, ela percorre todo o fio, então ela surge aqui também, certo? Então, se a gente for ver todas as forças que atuam no bloco, a gente tinha tração para cima, empuxo para cima, força elástica para baixo e peso para baixo. Esse sistema está em equilíbrio, de modo que a soma desses elementos em módulo tem que dar igual a 0. Então, eu fiz aqui em módulo, empuxo menos peso, menos força elétrica, mais atração, tem que ser igual a 0. Isso está em equilíbrio, por isso que é igual a 0. Então, a gente viu que a tração é o peso, mais a força elástica menos o empuxo. Aí a gente vai verificar quem era cada uma dessas forças. O empuxo, por exemplo, é a densidade do líquido, vezes o volume, vezes a gravidade. O peso é a massa vezes a gravidade, que pode ser escrito também como densidade vezes volume, já que densidade é massa por volume. É o conceito de densidade, certo? Como x é a distensão da mola, a gente também conseguiu definir qual que é a força que atuava na mola. Depois que a gente fez isso, a gente voltou para a equação muito mais simples e tentou escrever tudo em função desses elementos que a gente encontrou. Então, ficou que a força é 2 vezes a tração. Aonde é 2 vezes, então, peso mais força elástica menos o empuxo. Que é igual a 2 vezes Rho VG, que é a densidade do corpo, o volume do corpo e a gravidade, mais K vezes X, menos densidade do líquido, gravidade e volume do corpo. Como gravidade e volume do corpo se repete, que a gente pode juntar esses dois elementos. Então, vai ficar 2 vezes densidade do corpo menos densidade do líquido, vezes volume vezes a gravidade, mais o K vezes X, que é a força da mola. Feito isso, a gente tem a resposta do problema, beleza? Então, esse foi o exercício, gente. Um exercício que é considerado difícil, mas é uma análise de relações de força que você tinha, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Dá um like, compartilha. A gente se vê no próximo exercício. Valeu!